o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. A gente começa esta edição com uma boa notícia. Com o aumento das exportações, os portos brasileiros batem recorde de movimento. A pandemia não afetou o movimento. Pelo contrário, nos primeiros meses do ano, a movimentação foi de 278 milhões de toneladas, 10% a mais que no mesmo período do ano passado. É o que mostra um relatório da agência responsável pelo setor. O que mostra que, principalmente, o comércio com a China começa a ter números ali antes, próximos ao que observávamos antes da pandemia, até superior ao que tínhamos antes da pandemia, o que é um cenário que nos traz esperança. O petróleo, seus derivados e o minério de ferro foram as mercadorias que tiveram o maior crescimento. Aqui no Paraná, os portos bateram 2 recordes no primeiro trimestre, o de movimentação de cargas e o da quantidade de caminhões que passaram no pátio de triagem. Os números podem ser ainda melhores nos próximos meses com as exportações de soja, já que a colheita desse ano atrasou. Começou tardia, mas com bons volumes que vêm sendo anunciados e colhidos, nos indica que o próximo trimestre também será um trimestre muito bom e, por consequência, a gente replica isso até o final do ano. O encontro de representantes do governo brasileiro e da Etiópia deve trazer bons frutos para o agronegócio dos dois países. Já são 70 anos de diplomacia entre o Brasil e o país africano. E com a reunião, espera-se que os laços entre os dois países fiquem ainda mais estreitos, em especial nos assuntos relacionados ao desenvolvimento de infraestrutura e da agropecuária, como manejo de solos e produção de algodão e café. Além disso, a promessa é de que o fluxo comercial entre os dois locais seja melhorado com relações bilaterais mais proveitosas. Preocupados com a queda do preço pago pelo quilo do suíno vivo, representantes do setor solicitaram a isenção de impostos na importação de milho do Mercosul. Com a isenção dos PIS/COFINS, seria possível comprar o produto mais barato, mantendo assim o mercado competitivo. Somente na semana passada, o preço pago pelo quilo do suíno vivo foi de R$ 8,00 para R$ 6,80. Nos primeiros 4 meses do ano passado, o valor do insumo estava na casa dos R$ 48,00 a saca. E a tonelada do farelo de soja não chegava a R$ 1.000. Nós estamos com um problema de produção muito sério, não choveu em alguns estados, então existe uma perspectiva que falte esse produto e a gente precisa ter a segurança e a possibilidade de poder importar esse grão da América do Sul. E com essa isenção, nós conseguimos viabilizar os preços. Eles ficam mais competitivos em relação aos preços praticados aqui internamente no país. Diante dessa situação, a BCS encaminhou um ofício ao governo federal, cobrando ações para o setor produtivo de proteína animal. O setor avalia que, se esses pleitos não forem atendidos, haverá uma quebradeira generalizada, não apenas para os produtores, mas também para pequenos e médios frigoríficos que têm modelo de integração. A gente está com problema na economia e a gente vê aí um problema muito sério na produção, caso a gente não consiga viabilizar algum crédito, algum incentivo fiscal na compra do milho para os produtores. Para mais de 60% dos agricultores e pecuaristas, a pandemia não causou impacto nos negócios. Os investimentos também foram mantidos, é o que mostra a 8ª pesquisa Hábitos do Produtor Rural, divulgada pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. O levantamento também avalia o comportamento em relação ao uso das mídias digitais. A pesquisa ouviu cerca de 3.000 produtores em 16 estados do país. Foram homens e mulheres com poder de decisão em propriedades de grande, médio e pequeno porte. A Associação Brasileira de Marketing Rural considera o maior levantamento do perfil dos produtores sobre hábitos de mídia, compra e conectividade. Dessa vez, a pesquisa também avaliou os impactos da pandemia no setor. 64% dos produtores entrevistados, e aí nós estamos falando de todas as culturas, sentiram baixo impacto da pandemia nos seus negócios. Cerca de 86% deles não fizeram qualquer mudança na administração do negócio e 78%
mantiveram os seus planos de investimento. Apenas 11% dos entrevistados disseram que a crise provocada pela Covid-19 teve impacto médio e 25% consideraram alto. A pesquisa também constatou o avanço das ferramentas de comunicação no campo. 94% dos produtores disseram que têm smartphone, contra 61% na pesquisa anterior, realizada em 2017. Cerca de 91% dos produtores de animais, ou seja, de pecuaristas, por exemplo, têm acesso à internet, quer seja por sinal, quer seja por rádio, e 88% dos agricultores também têm acesso à internet hoje. Cerca de 57% deles acessam 15 vezes ou mais a internet por dia. Então, a gente percebe que essa questão da tecnologia da internet está muito presente no dia a dia do produtor atualmente. A produção de soja em grãos do Brasil deve alcançar o recorde histórico de 137 milhões e meio de toneladas. A projeção foi divulgada pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a Biov. O volume estimado pela entidade representa um aumento de 7,4% sobre a produção total de 2020. Já a previsão para o processamento de soja deve ser de 46 milhões e 800 mil toneladas, 200 mil toneladas abaixo da estimativa anterior, em função da redução da mistura obrigatória de biodiesel no diesel comercial. No acumulado do primeiro trimestre do ano, o processamento totalizou 9,9 milhões de toneladas, quase 1 milhão de toneladas a menos do que no mesmo período do ano passado. As chuvas e temperaturas mais baixas beneficiaram a cultura de trigo em todas as regiões produtoras do Brasil. Para os colaboradores do CPEA, o clima favorável junto aos preços atrativos do cereal deve fazer com que a semeadura avance de forma mais acelerada nos próximos dias. Os trabalhos de campo já estão atrasados em comparação com as safras anteriores, apesar de o trigo já semeado ter apresentado melhor em suas condições. Neste cenário, os preços pagos ao produtor já começaram a ceder de forma mais intensa que no atacado paranaense. As máquinas já estão no campo para o plantio do trigo na região oeste do Paraná. Segundo o DERAL, a safra 2021 deve ser 22% acima do que o colhido na temporada 2020. Segundo o DERAL, Departamento de Economia Rural do Paraná, o plantio da safra de trigo 2021 no estado está na média de 10% da área prevista de 1 milhão e 100 mil hectares. 3% maior do que foi semeado no ano passado, até esta mesma data. A safra de 2021 de trigo no Paraná deve registrar uma produção de 3 milhões e 800 mil toneladas, 22% acima do que foi colhido na temporada 2020. O Marcelo resolveu apostar nessa cultura de inverno depois de um bom tempo desacreditado. Serão 33 alqueires de trigo neste ano. O fator maior aqui foi o caso do preço, né? Está influenciando, né? E outra em custo-benefício, que o trigo também ele faz uma parte, melhora a terra, tudo, né? Já faz 7 anos já que não planta trigo. Todo produtor rural planta esperando colher. Claro, assim é o que está fazendo o seu Adriano, que está ali, ó, com a plantadeira, também o trator, semeando a próxima safra, a de trigo. Só que essa lavoura aqui aconteceu algo muito atípico. Eu te convido aqui, ó, para a gente agachar e dar uma olhadinha. Isso aqui era uma plantação de feijão, até o seu Adriano passar com a semeadeira e plantar o trigo. Quer dizer, ele nem colheu a lavoura de feijão. Por quê? É o que você vai ver agora. São 30 hectares de feijão que o Adriano destruiu para plantar trigo. A seca foi cruel por aqui. A gente planta faz uns 8, 10 anos e é o primeiro ano que acontece de perder. Muita gente perdeu o feijão com a chuva, né? A gente tinha uma areazinha pequena no verão para fazer a semente para essa safrinha e ainda deu sorte de conseguir colher antes da chuva, né? Mas é uma planta muito difícil, né? Bem melindrosa, vamos dizer assim, né? É uma cultura muito suscetível, né? A doenças, ao clima, né? E esse ano aí, com esse problema da falta
de chuva aí complicou. A venda de caminhões está aumentando e boa parte já está sendo comprada à vista. Na contramão da crise. Quem tinha um outro negócio, o pessoal está migrando para caminhão. Já vendi 2 aqui assim. É só comparar o primeiro trimestre deste ano com o mesmo período do ano passado para perceber que o setor está aquecido. As vendas de caminhões cresceram quase 30%. Levando em conta também alguns segmentos da economia, como o agronegócio, como a construção civil, como a mineração. Isso tem nos proporcionado uma demanda muito grande para o segmento de transporte e, obviamente, de caminhão. Junto com o crescimento das vendas, outro ponto está animando o setor. A quantidade de caminhões comprados à vista aumentou em 10%. A oferta de linhas de crédito que ocorreu, principalmente no ano passado, um pouco menos burocrática e a taxas mais competitivas, faz com que essas empresas façam a opção de comprar à vista, evitando aí certas burocracias do financiamento e também evitando pagar juros se isso foi feito dentro de uma linha de planejamento financeiro adequado. Se você quer assistir ou rever as reportagens exibidas aqui no Tatersal, é só acessar a nossa página tvterraviva.com.br. E o Tatersal de hoje fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau!